Olá, seja muito bem-vindo ao maior podcast para o mercado de trabalho do Brasil. Papcast está no ar e hoje estamos aqui na presença de uma ilustre convidada. Vou já anunciar para vocês, tá? Também aqui comigo, Anderson Paulo. Tamo junto. Seja Estamos bem-vindo. bem próximos agora. Estamos bem próximos agora, né? E para esse podcast a gente convidou uma pessoa muito especial, galera. É uma pessoa que tem, além de toda a característica de uma jovem de sucesso, ela vai compartilhar com vocês aqui a importância do inglês para o mercado de trabalho. E essa pessoa, né, além de ser uma excelente profissional, que a gente admira bastante, é a nossa irmã também, né, Lucas? Lucas também está aqui na área. Boa noite, Lucas. E queria que você, Alessandra Paula Costa da Silva, não é isso mesmo? Uau, exatamente. Se apresentasse. Boa noite, Alessandra. Ela que é professora de inglês, pessoal. Também ministra aula há muito tempo. Tem lá, inclusive no canal do Papo Curso, tem um curso básico de inglês também ministrado Isso por aí. Alessandra. E vai passar muita dica interessante para vocês aqui também. Alessandra, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, caraca, que prazer estar aqui. Sério, muito obrigada pelo Prazer é convite. Meus dois irmãos, né? Mas obrigada, gente, pelo convite. E bora lá. Vamos lá, o que vocês têm para me perguntar? Enfim, tô aqui para falar, conversar. Bom, esse podcast pode durar 3 horas, 4 horas, porque, enfim, né? Vocês sabem, Tem vocês muito me papo, né? conhecem. Agora, a gente pode contar as coisas, assim, os segredos de irmãos, assim, pode? Pode ou não? Depende do segredo. Se for me entregar muito, não. Hoje eu estou disposto a falar tudo, Alessandra. Meu Deus. Tudo. Gente, vamos com calma. Bom, primeiramente, antes da gente iniciar aqui nas partes pontuais, onde a gente vai falar aqui sobre a importância do inglês, né? Entender como que o inglês pode ser um diferencial na vida das pessoas com relação à carreira profissional. Entender também de oportunidades que podem abrir portas. A gente vai falar sobre algumas profissões que especificamente ali dá muita oportunidade para quem fala inglês, né? Que é palpável para qualquer pessoa, muitas vezes Sim, que tá nos assistindo agora, e às vezes nem sabe dessa oportunidade, né? sim. E aí, antes da gente entrar nesse conteúdo, quero falar também sobre sua experiência no intercâmbio. Você já foi para 2 intercâmbios, Sim. falar um pouquinho sobre isso também aqui. Mas eu queria voltar se falasse um pouquinho da pessoa da Alessandra, né? Como foi, né, Anderson, esse processo, como que você começou a estudar inglês, um pouquinho da tua De trajetória. onde surgiu esse interesse? Quando surgiu esse interesse? Você lembra a idade que isso Sim. começou? Sim. Então, bom, basicamente, quando eu comecei a realmente gostar de inglês, né? Eu tinha 14 anos de idade. Não, na verdade, minto. 14 anos de idade eu comecei a fazer cursos de inglês. Foi quando minha mãe decidiu me colocar num cursinho de inglês, porque eu realmente já gostava de músicas, filmes, esse mundo pop, artista pop e tudo mais, eu sempre gostei muito. Então, ela percebeu isso e eu pedi, mãe, me coloca num curso de inglês. E ela me colocou. E graças a Deus que ela me colocou, né? Porque aí eu tive influência do curso também, comecei a gostar mais de inglês ainda, apesar de não ter finalizado o curso, mesmo assim eu não deixei de estudar inglês, né? Vamos dizer assim, porque sempre foi algo que eu me interessei muito. Eu comecei fazendo um curso, depois não finalizei esse curso, porque realmente, se você que está me assistindo deve saber que escolas tradicionais de inglês, eles cobram muito caro, os livros também, na época minha mãe não tinha muita condição de pagar o curso, eu fui para outro, né? E também não finalizei o outro, porque também não curtia a metodologia. Enfim, mas basicamente eu parei de fazer esses 2 cursos e comecei também a estudar sozinha, né? E foi onde eu percebi minha evolução também. E após isso, eu decidi também fazer o intercâmbio. Então, eu juntei dinheiro para fazer o intercâmbio e fui fazer o intercâmbio para Inglaterra.
E aí, quando eu cheguei na Inglaterra e eu tive aulas com os professores nativos, a forma, né, deles ensinarem todo o sistema em si, de eu colocar inglês no meu dia a dia, foi quando caiu a ficha pra mim, no sentido assim, caramba, do jeito que eu tava tendo aula lá no Brasil, eu não ia nunca, tudo bem, não vou exagerar, não vou dizer nunca, mas Eu ia demorar muito, eu ia né? demorar pra caramba, eu ia demorar muito pra aprender inglês, sabe? Então, foi algo que me deu um toque, assim, girou uma chavinha, disse, cara, o que eu tenho que fazer é colocar inglês no meu dia a dia. Quando eu fui pro meu primeiro intercâmbio, eu já tinha noção de inglês, porque eu já tinha feito, como eu comentei com vocês, esses 2 cursos, não terminei, mas eu também tinha estudado muito sozinha também, focando ali em todas as habilidades. E quando eu fui do intercâmbio, eu fiquei só um mês, e aí também, depois eu fiz outro intercâmbio, que foi esse ano, Foi mas bem enfim. recente esse outro, né? Por Agora. quanto Bem tempo, recente. Alessandra, você levou entre... Você falou que fez esses 2 cursos de inglês, né? Sim, E aí você já pulou pro intercâmbio. Mas eu queria voltar um sim, pouquinho antes. Quanto tempo você levou para começar a dar aula de inglês, sim, né? Quando você começou a ganhar dinheiro dando aula de inglês? sim. Uhum. Tá, Quanto tempo foi de quando você parou esses 2 cursos, continuou estudando sozinha? tá. Pra... E uma coisa bem interessante, né? Uhum. Só pra complementar o que a gente tá falando, que você não pensava Uhum. em ser professora de inglês, né? Não pensava. Assim, eu pensava que teria algum sentido de ensinar, né? Passava pela minha cabeça. Eu não vou dizer que, não passava. Passava, era algo que passava, assim, pela minha cabeça. Mas eu não tinha muita certeza, sabe? Eu não tinha certeza do que eu queria pra minha vida. O que eu sabia é o que eu gostava de inglês e que eu queria aprender. E meu sonho era fazer intercâmbio. Que eu tinha certeza na minha vida. Se você me E perguntasse... ainda continua sendo sonho, né? Porque Continua você gosta de fazer pra intercâmbio. sempre. Intercâmbio. Quem viaja sabe, a gente volta com um gostinho de quero de novo, quero mais, quero mais, quero mais, né? Então, era isso que eu tinha certeza, mas eu não sabia se eu ia querer ensinar. Bom, o que Anderson perguntou, né, quanto tempo assim, eu comecei a ensinar inglês, inclusive no PAP Cursos, eu tinha 17 anos, foi a minha primeira turma, foi uma turma bem pequenininha, né? Foi ali que eu tive minha primeira experiência, assim, de ensinar mesmo em inglês. E aí, após isso, passaram-se os anos e tudo mais, fiz também o meu intercâmbio. Teve uma época também que eu trabalhei no PAP no modo Eu itinerante. lembro, né, que quando você trabalhava, ela trabalhava no itinerante, é, ela tinha uma meta, cara. Era, Era sim, difícil você ver a Alessandra gastando dinheiro dela. é Não, não verdade, tinha. Ela não gastava. Tudo que ela pegava ali, ela juntava o dinheiro dela sim, pra fazer o o intercâmbio, que era uma intercâmbio, meta que ela tinha de fazer, né? Então, mais ou menos, vem pro processo. Ela começou, deu aula de inglês. sim, E uma coisa interessante, eu queria que você citasse aqui. uhum, Todas as vezes que você era colocada para uma situação nova, isso pode uhum, acontecer com muitos que estão aqui nos assistindo, sim, você ficava muito nervosa, chegava a terrivelmente, chorar. é verdade, Quando o Anderson chamou você para é ministrar verdade, aulas gente, no Papo Curso na sede, isso sim. foi algo também Não, na verdade, assim, difícil, né? qualquer coisa que eu tinha que fazer era o fim do mundo, né? Era o fim do mundo pra mim. Aí minha mãe dizia, para, menina, você vai sim, enfim. Minha mãe dizia, você vai. Mas enfim, eu chorava e tudo mais. Mas ia, né? Mas pra mim era o fim do mundo, sabe? Ter que falar. Apesar de eu sempre gostei de falar em público, sempre gostei, enfim, desse Você sentido sempre de... gostou ou nunca foi um problema você falar em público? Difícil. Eu acho que eu gostava, mas eu acho que é também por causa do frio da barriga que dava, o medo do novo, aquela coisa de você se colocar ali, né? O medo de ser julgado. Então, tudo isso, eu acho que a pessoa fica, opa, pera, sabe? Mas eu gosto de lidar com No pessoas. podcast passado, Alessandro, eu contei a história da vez que você me chamou pra ver sua apresentação, que você foi com um papel na frente, eu peguei aquele papel lá do debate que você ia Era fazer, sobre Sim, eu lembro. capitalismo, e você socialismo. quase morria. Foi, gente, mas aquele debate foi sensacional, eu lembro até hoje. Mas é verdade, eu lembro disso. Então, assim, para muitos que estão nos assistindo agora, às vezes pensa assim, eu não consigo fazer tal coisa. Sim, Isso é muito comum no pensamento das pessoas, né, Anderson? Porque geralmente, quando você vai fazer alguma coisa nova, tem pessoas que é mais assim, mete a cara mesmo. sim, Às vezes ele até acha que pode fazer sim, tudo aquilo. E existe certa pessoa que tem muito potencial. sim. Talvez você que está aí nos assistindo seja pessoa de muito potencial.
Sim. E às vezes falta alguém te empurrando ali, te colocando na situação pra você dar conta. Perfeito. E eu sinto muito isso em mim, sabe? Hoje eu, com certeza, bem melhor que antes, mas quando eu era mais jovem, né? Eu sempre senti que eu sempre tive muito potencial, mas eu também sempre tive muito medo, sabe? De, tipo assim, e se eu errar? E se as pessoas pensarem que eu sou muito nova ou alguma coisa do tipo, e me julgarem e tal? Então, eu sempre tive esse medo, Medo do mas. julgamento, né? O medo do julgamento. Mas eu sempre tive também alguém me empurrando, que era a minha mãe, né? Mãe, Daquele jeito. thank you. Mas se você tá me ouvindo e você sente isso, sabe? Você sente que dentro você tem um potencial, que você sente que, cara, eu consigo mais, só que eu não sei, tem algo em mim que me prende, ou alguma coisa do tipo. Sabe que você pode sim, sabe? Decida hoje, que você consegue. Agora você tem que colocar isso na sua cabeça. E se você tiver alguém que possa te empurrar, dizer assim, bora, vamos. Só vai. Perfeito, só vai, só se joga, não pensa muito não, porque se tu pensar muito, tu desiste, porque eu sou assim, se eu pensar muito, já era, eu não faço. Só um detalhe importante para você que está nos vendo agora. E já fica uma lição. Sempre que você for fazer algo e sentir um frio na barriga, vontade de desistir, isso tem um nome. Isso se chama evolução. Isso é você Verdade. evoluindo, tá? E a sua zona de conforto desesperado, porque você vai fazer algo novo. E esse algo novo que você vai fazer vai te levar, sem dúvida, para um patamar diferente. A Alessandra falou que todas as vezes que ela sentiu esse frio na barriga, foi por algo novo que ela iria fazer. E ela chorava, mas ela fazia. Então, ou seja, ela evoluía. Então, sempre vai ser assim. Então, E quando tem- você sentir isso, não para. Eu já senti um dia na vida, Paulo já sentiu, Lucas sente sempre, ele sempre me diz, né, Lucas? Então, ou Poxa, seja, Lucas, você também vai sentir isso, mas faz parte, isso é evolução. A nossa essência aqui, o motivo da nossa estadia que é evoluir, sempre. Tá? Então, terão aquelas pessoas que vai reagir de uma forma mais simples, e vai ter aquelas pessoas, geralmente as pessoas mais sanguíneas, mais influentes, que vai ter dor de barriga, que vai chorar, mas que vai fazer. O importante é você fazer. eu lembro uma vez que teve uma situação bem interessante. Eu sou mais do tipo do perfil assim do cara que mete a cara pra fazer. sim. Eu E sou assim, mais só um parênteses, gente, eu queria muito ser esse perfil, sabe? Que tipo assim, cara, é pra fazer, mete a cara, bora, não me importa e tal. Mas Mas você assim, foi. até teve a situação, teve uma vez que eu lembro que, no tempo da inspiração ainda, que o John falou comigo, me ligou e falou assim pra mim, ó, cara, vai ter um evento aqui no hotel, tal dia. E eu tô organizando aqui pra tu palestrar, tu vai fazer a apresentação de produtos. Aí, eu disse, é mesmo? Ele fez essa, você teve uma trajetória boa agora, então você vai falar sobre o produto e o Hayden Góes, que era o outro, ia falar sobre a apresentação do plano, né? Aí eu disse, quantas pessoas vai ter mais ou menos? Ele fez umas 100 e poucas pessoas, quase 200, eu acho. Tá bom, eu desliguei, aí eu fiquei assim no sofá, né? Desliguei aqui, Pensando. Aí, manhã olhou assim e fez, o que foi? Eu disse, John me ligou, falou que eu ia falar pra 150, 200 pessoas. Eu disse, e o que é que tem? Aí eu disse, mãe, porque eu nunca falei, né, mãe? Tipo assim, pra muita gente assim, eu não sei não se eu vai dar certo, não. Ela fez, meu filho, eu não paguei isso tudo pra você ficar com medo de fazer as coisas, não. Você vai, quem fala pra 1, fala pra 100, fala pra 200. Aí a senhora fala, mãe, ela fez, eu não, mas você fala. Eu não, mas você fala, e você vai falar. Ou seja, dessa pessoa que empurra mesmo, né? Que empurra a pessoa pra fazer, mas assim, até a gente que tem mais esse perfil, né, meio, o povo fala assim, até que não mede muito né, onde vai pisar, mas até você às vezes vai ter esse tempo que você vai, poxa, será que eu vou dar conta, né? Será que eu consigo fazer? E na maioria dos casos, como o Anderson falou, onde tá a resistência, ali tá o crescimento. Onde tá a resistência? O que você tá resistindo a fazer, geralmente tá ali a ponta pro teu crescimento. Então você precisa entender isso e tem que fazer acontecer. Então você, primeiro passo, você chegou, começou a fazer aula de inglês, depois você foi convidado por Anderson para dar aula de inglês na unidade do PAP, Mamanguape. Foi primeiro, na verdade, né, que eu tinha 17 anos, eu dei aula na unidade. Foi uma turma bem pequena, né, foi minha primeira experiência, assim, foi bem bacana. E aí depois você veio trabalhar no itinerante do PAP.
Isso, aí juntei dinheiro e tudo mais, né? Foi a época que eu tava bem focada, juntando dinheiro para poder fazer meu intercâmbio, para ter uma experiência internacional e tudo mais. E após isso também eu fiz o intercâmbio. Quando eu voltei, que foi? Tá rindo de quê, gente? Pra onde Tá foi, rindo. Alessandra, seu intercâmbio? Foi pra Brighton, na Inglaterra. O primeiro, né? Foi. Eu tô lembrando aqui, Anderson, porque teve uma vez que aí quando Ó, eu... ele vai contar meus podres. Ô, Lucas, tu corta. Teve uma vez, né, que eu tava na internet assim, a Alessandra já tava pesquisando sobre intercâmbio, e eu tava a fim de aprender inglês. Cara, eu tava muito, tipo, cara, eu tenho que aprender inglês, porque todo o conteúdo sobre marketing digital, estratégia, os caras pegam do gringo e da gringa e acaba, né, detonando aqui, então tem que aprender sobre isso e tal, beleza. Aí aparece um anúncio pra mim de um cara aprende inglês em 4 meses. Não, foi não. Foi... 8 semanas. Não, foi Fique Fluente. Não, era Fique É, Fluente. Fique Fluente, Como era. se não era Fique Fluente. Fica influente em, acho que era 8 semanas, acredito que era assim. Uma coisa assim. Aí eu digo, oxe, isso aqui é pra mim, pai. Ei, 8 semanas só? Aí eu, Alessandra, comprei um curso. Aí ela, quanto que foi? Eu falei, acho que 4 mil e pouco. Ela, Foi. isso tudo? Eu disse, tu vai aprender inglês quanto tempo? Eu falei, 4 meses. Não, 8 semanas, né? Que dá a ver 2 meses, né? Mais ou Aham. menos, 2 meses e pouquinho. Aí ela disse, ô meu filho, você caiu no canto da sereia. Você não vai conseguir. Eu disse, Alessandra, confio, vou fazer e ainda vou comprar o intercâmbio também. E vai nós dois juntos. E aí eu fiz esse curso, gente. Cara, foi o maior desafio, a maior loucura que eu fiz. Porque eu fui pra esse intercâmbio sem saber falar direito. Quando a gente chegou lá em Londres, Sim. que Em eu... Brighton primeiro, né? Não, Ah, em Londres primeiro mesmo, chegou em foi. Londres. A gente chegou em Londres Foi. no voo, foi quando já começou Foi, a fuder foi, dali. sim. Eu já começou a me lascar dali. Porque quando chegou lá em Londres, que foi comprar a passagem pra Brighton, que a mulher falou, eu olhei pra Alessandra. Se ela falou o que ela falou, não sei não, eu vou falar de novo. Eu digo, meu Deus do céu. Tudo bem, né? A gente foi pra Brighton. Sim. Chega em Brighton, aí lá vai o cara do táxi pra gente poder chegar no local. Aí, tipo assim, eu tava tão confiante, ela sendo tão confiante, né, que eu conseguia desenrolar também, que a gente disse, ó, vamos ficar separados, você vai ficar numa casa e eu vou ficar em outra casa. Aí, beleza. A Sandra vai, começa a falar com o taxista e eu não entendia nada que ela tava falando. Eu entendia. E eu digo, meu Deus do céu, eu vou ficar sozinho com esse cara. Mas eu tô com dinheiro, tá certo. O cara com dinheiro, né? Resolve ali o problema. Aí, beleza. Isso já era o que? Era pra gente ter chegado em Brighton umas 5 horas da tarde. Chegou, era O voo quase 10 atrasou. horas da noite. Uhum, a gente chegou bem tarde. Aí, beleza. Fui com o cara deixou a Alessandra primeiro. Outra burrice minha, que era pra primeiro deixar na casa, né? É. Exato. Primeiro você. Primeiro já que eu. ganhava menos, Sim. Eu sei que esse cara pega, deixa a Alessandra, ele fala, ó, onde é o teu? Aí eu peguei, botei o papel assim pra ele ler, aqui. Aí ele olhou lá e tal, e começou a fazer uma pergunta e eu não entendia. Aí eu falava, tipo, enroleixo com ele lá. Sei que ele chegou numa casa aqui, ó, bem pertinho da tua. Só que eu já tinha olhado no Google que a casa que eu ia ficar era bem distante da dela. Aí eu disse, não é aqui não. Aí ele, aqui, passa dinheiro pra cá, tal. Aí eu disse, não vou pagar agora não. Primeiro eu vou lá na casa pra ver. Qual que é a casa que você acha que é? Ela falou aquela ali, eu fui lá. Cheguei lá, ninguém abriu a porta. Aí o cara, não é aqui. Aí olhou direitinho, era outro bairro. Bairro mais distante. Aí ele liga pro cara. Aí o cara atende e só tô esperando ele, pode vir pra cá. Ele chegou lá, desci, paguei pro cara. Aí o taxista olhou pro cara e falou assim, tá aqui. Don't speak English. Don't have cell phone. Não tem celular. Não fala inglês. Tá aqui. Aí eu paguei pra ele, entrei, pronto. Aí o cara falou, se eu queria comer alguma coisa, eu fui lá, comi, depois sentei, cara. Deitei na minha cama assim, olhei pro teto. Eu disse, meu Deus do céu. Que merda eu fiz. Meu Jesus Cristo. Aí passou uns 2, 3 dias, a manhã falava assim pra mim, meu filho, tá tudo bem aí? Você não posta stories, você não tá postando nada. Eu filho, tem condição não, mãe. Eu tô sobrevivendo aqui, sinceramente. Muito bom, muito bom. Não, mas olha só, Uma loucura. é engraçado que assim, essa é a versão dele de quando ele chegou lá no Não, sentido e esse, de... esse é o famoso, é só pra não cortar, é o perrengue chique, né? É o perrengue chique, exatamente. O que ele tá falando, né? Chegou e tudo mais, quando ele deitou assim,
Que ele chegou, né, e deitou e pensou, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? E eu foi tipo assim, cheguei, quando eu deitei, eu fiz, ai meu Deus, eu tô tão ansiosa pra amanhã. Eu tô tão feliz, vai ser tão legal. Qual foi o meu semblante quando tu me viu lá no E primeiro assim, dia? no primeiro dia, assim, depois das aulas e tudo mais, que eu olhei pra Paulinho, deu uma pena. Porque, assim, juro, eu quase que eu disse assim pros meus amigos que eu já tinha feito no primeiro dia, quase assim, não vou sair com vocês, não, vou ficar com meu irmão, porque ele tá transtornado, mas eu não fiz isso. Eu disse, quero saber não, eu tô em Brighton. Mas, realmente, acho que a adaptação, né, também, tudo mais. Cara, foi um terror. Foi uma coisa Mas Paulinho ficou 30 dias lá e não adaptou. Você tá entendendo, né? Mas no primeiro dia eu acho que é um choque, assim, que a pessoa tem, né? Tipo assim, cara, Cara, tudo diferente, tudo- tudo diferente, não sabia de nada. Eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia. Colocar crédito porque eu no celular. não sabia colocar crédito no celular. Cheguei pra mulher lá. Eu preciso. I need credit. Eu falava assim, Credit. I need credit in my cell phone. E E a mulher, o que, meu filho? O que, meu filho? Aí parava outra pessoa na rua, come here, please. Aí chegava, falava com a pessoa, ninguém entendia. Aí a mulher falava, put money, yes? Put money? put Porque fala put money, colocar crédito. E eu, Aí fui lá no cara, colocou aí pra ele dar um cartãozinho pra você digitar e falar com a atendente. Eu falei, não sei não, fala pra mim aí. O cara colocou, foi tipo desse jeito, cara. Sim. Situação de pegar ônibus errado. Entrei no ônibus, só que era um ônibus particular, não podia entrar gente, era tipo assim pra faculdade, o cara, desce. Eu disse, cara, foi uma loucura. A sorte, mas Deus sempre age, né? E mandou um cara que ele foi fazer intercâmbio lá e esse cara era da Suíça. E ele foi o cara que eu colei nele mesmo. Sim. E ele ficava no mesmo lugar que eu e ia fazer aula no mesmo lugar que eu. Então eu colei no cara. Onde ele ia, eu ia. Quando não era com ele, era com a Alessandra. Eu tava Sim. com os dois. Então, assim, foi o que o senhor salvou, né? E assim, é bom você até falar nisso, porque muita gente pergunta, né, relacionado ao intercâmbio, se é interessante você com inglês básico ou, enfim, fazer o intercâmbio. E eu nunca indico Não. a um aluno. Paulinho, Não pode. Não, Não vai de indico, jeito nenhum. Não vai. Se você for, você tem uma grande chance de ser não, cara. Mas realmente eu não indico, porque... E você não aproveita. Você não Tipo, aproveita. eu ia pra um passeio turístico lá, que a gente foi lá, o cara falando e eu ficava assim, olhando, Sim. tentando entender. Aí eu perguntava, Alessandro, o que é que ele tá falando aí? Não, é porque isso aqui. A gente foi Sim. pra Londres, passeou lá e eu, cara... E não entendi. Sim, E não exatamente. entendeu. Isso foi mais civil assim pra mim provar, entendeu? Foi uma coisa mais De ver, psicológica, aham. mentalidade. Sim, e exatamente isso. Então, o aluno ele acaba tendo ali muita dificuldade, né, na hora de se comunicar e tudo mais, todo o processo de se adaptar também. Inclusive, no meu último intercâmbio que eu fiz agora, que eu fiquei em residência estudantil, eu tive um colega que ele estava na mesma residência que eu, ele era inglês básico, ele foi só para um mês. No final do intercâmbio, ele falou para mim, eu não tô feliz de ter feito esse intercâmbio, não achei que valeu a pena, porque eu gastei muito aqui nessa residência, paguei muito para um mês de um intercâmbio, e não senti que meu inglês deu um boom. E realmente, o seu inglês não vai dar um boom em um mês, né? A situação é essa. E foi algo que ele comentou comigo, né? Então, quando o aluno sempre pergunta, é interessante fazer um intercâmbio com inglês básico? Não, não é interessante. Além é interessante você esteja no inglês intermediário, num pré-intermediário é bacana, que você consegue se comunicar e tal, e etc. E você consegue aprender coisas novas sem ter situações tão nesse sentido que você não consegue, às vezes, nem sobreviver direito. Você tá literalmente sobrevivendo ali, né? Então, acaba sendo complicado, né? Situações complicadíssimas. Lembro uma vez foi pra pegar um hambúrguer lá. Foi comprar um hambúrguer todo mundo. Aí o cara perguntou lá. Chile, aí falou hot, alguma coisa assim, meio suave e tal. Aí eu pensei que era tipo assim, mal passado, bem passado. Aí eu falei assim, Lucas, ó, o hot, mais bem passado. Aí a menina que tava assim, né, com a gente fez, no, chile, tipo pimenta, né? Aí eu, não, hot não. Hot não. Normal. Aí pronto, aí ele colocou lá, meu amigo, mas foi cada coisa. Sim. Beleza, Alessandra. Então a gente já entrou aí na questão de você, como você começou, o trabalho que você fez itinerante. Depois, cara, como que você chegou
a ministrar aula de inglês particular? Você chegou a esse ponto assim, irmão, vou começar a ministrar aula de inglês particular. Como é que foi Sim. isso? Que é o que você faz hoje, né, Alessandra? Sim, sim, exatamente. Tudo começou, na verdade, quando eu parei de trabalhar no Papo Itinerante e um aluno que eu ensinava no Papo Itinerante, para quem não sabe, eu ministrava aula de atendimento ao cliente e marketing no Papo Itinerante, que é viajando por várias cidades, dar aula, abrir curso, etc e tal. Talvez se você esteja assistindo a gente, você seja de alguma cidade que a gente passou por aí. Mas o que que acontece, né? Um aluno que eu dei aula, ele pediu pra mim, Ale, ele é do Tocantins, né? E ele falou, Ale, você dá aula de atendimento ao cliente e marketing e tudo mais, mas você daria aula a mim de inglês? E eu parei pra pensar, eu pensei, cara, por que não, né? Eu já dei, aos 17 eu já tinha dado aula, então, por que não? E eu comecei a dar aula e eu comecei a dar aula pra ele online, né? Pelo Zoom. E foi aí que eu fiz, cara, eu posso, né, Uhum. escalar. Isso aí pode ser um negócio. Por quê? Inglês eu sei, experiência eu tenho, ensinar eu gosto e Tudo a ver, né? tudo, né? Então, foi onde eu comecei assim. E aí eu me cadastrei numa plataforma de aulas particulares. É bem interessante, porque assim, quando eu iniciei o meu Instagram, hoje a maior parte dos meus alunos vem pelo meu Instagram. Então, eu não preciso mais de plataforma, me cadastrar em plataforma para conseguir alunos Alunos. particulares e tudo Quantos mais. anos você já dá aula particular? São quantos anos para hoje não precisar mais da plataforma? No primeiro ano já não precisava mais, mas porque eu já comecei já postando no Instagram, né? Você tá o quê? 2, 3 anos dando aula particular? Eu comecei, eu tinha 19, hoje eu tenho 23. Certo. É que eu sou ruim de matemática, eu digo a idade pra, pra você. Pra 23, você. 23 menos 19 dá quanto, Alessandra? É isso aí, gente. Vamos mudar de Não, assunto. não, E não. daí? Quantos anos? Aí, vocês Perrengue fica prometeram agora. que não iria falar minhas fraquezas aqui Perrengue. nesse Então, pessoal, ela tá podcast. Sim, mas ela tá fazendo a conta. Ela tá fazendo Ela a só conta, querendo ó. ganhar Não, gente, 19, 20, Bora lá. 21, 22, 23. 4 anos. 4 Sim. anos. E aí, eu tô falando o que mesmo? Me perdi. sobre a perdeu. plataforma. Você começou dando aula na plataforma. No Sim. primeiro ano você não até precisava mais da mostra, plataforma. até mostra antes. Peraí, só pra interromper vocês. Até mostra, porque às vezes todo mundo é assim, cara. A maioria das pessoas tem dificuldade ou em matemática, ou português, ou em inglês, ou outra matéria. E assim, cara, mesmo você tem que focar onde Aonde você sabe. você tem de bom, cara. Se você tem de bom, naquilo que você sabe. Exatamente, gente. Então, assim, ó, matemática não é comigo. Graças a Deus eu sou professora de inglês, porque, sinceramente. Mas, enfim. E aí eu me encadastrei nessa plataforma, comecei por ela, mas aí comecei a investir no Instagram. Quando eu digo investir, comecei a investir tempo no Instagram, né, postando e tudo mais. Comecei a fazer umas parcerias com as meninas relacionadas ao intercâmbio também, elas começaram a me divulgar. Comecei a dar aula e tudo mais, e as pessoas começaram a me indicar. E hoje, a maior parte dos meus alunos, eles vêm por indicação mesmo. Então, isso acaba sendo muito bacana. E assim, Alessandra, só para o pessoal entender, você dá aula de inglês particular, mas para um determinado objetivo. Não é isso? Ou tipo, quero aprender inglês, você que tá, o pessoal que tá vendo isso agora. Quero aprender inglês, tá? Posso procurar a Alessandra, vai pegar ali do básico, não sei, ou é para um segmento específico? Ô, Anderson, sabe de uma coisa? Eu acho que inglês tanto faz, cara, no dia de hoje. Tá louco, inglês é... Eu queria que você me provasse, Alessandra. Calma, deixa ela responder a pergunta, Ah, tá. né? Eu pensei que tu tava complementando. Não, responder, Alessandra. A pessoa que tá vendo a gente agora, tá? O nosso Sim. aluno lá, de repente, quer aprender inglês, né? Quer aperfeiçoar inglês. Sim. Ele consegue fazer isso com você ou não? Você dá para um público específico, essas aulas é para um objetivo em comum? Tira essa dúvida. Sim. Na verdade, o bom da aula particular é que a gente consegue trabalhar em cima do que o aluno precisa. Então, se, por exemplo, ele precisa de aulas voltadas para business, porque ele está trabalhando numa multinacional e ele precisa melhorar o inglês dele, mas é voltado específico para aquilo, a gente consegue trabalhar General English, que é o que a gente fala que é o inglês geral. Então, por exemplo, meu nível é básico e eu quero evoluir de nível e eu preciso ter aulas General English, inglês geral mesmo. Também, quero ser au pair, quero fazer um tipo de intercâmbio, inglês para viagens. Então, a aula particular, o que o curso tradicional às vezes não consegue fazer isso, né? O curso tradicional, ele é muito regrado, então a gente tem que seguir um livro, a gente tem que fazer tudo direitinho ali. Na aula particular, não. O foco é o aluno, o centro é o aluno. Então, isso acaba sendo muito bom para o aluno, né? A gente consegue ali começar de onde ele Tá precisa precisando. aprender, de onde ele está precisando.
né? Então, isso acaba sendo bem bacana também. Então, em resumo, quem está Sim. vendo agora, Sim, de repente qualquer tem a pessoa. intenção de aprimorar no inglês, ele pode sim entrar em contato com você. Sim, com certeza. Entendi. Tá, Alessandra, eu quero. Tá. Me prova que o inglês pode colocar mais Cara, dinheiro. por que que tu vem com essas coisas de me prova, Me velho? prova Fala e sério. que o inglês pode colocar mais dinheiro no bolso de quem tá nos assistindo aí. Desses alunos aí que estão nos assistindo. Sim. Como que o inglês pode fazer que essa galera aí ganhe mais dinheiro? Sim. Primeiro, antes de tudo, no começo de tudo, né? Quando você sabe inglês, você tem acesso a conteúdos que outras pessoas às vezes não conseguem ter. Então, muitos conteúdos hoje que a gente sabe que conhecimento é poder. Quanto mais você tem conhecimento e você tem tempo para investir, você consegue ter mais dinheiro, né? Então, com o inglês, você consegue ter acesso a conteúdos que pessoas que não sabem inglês não têm. Né? Então, isso já começa por aí. Segundo ponto também, hoje a gente vê que muitas empresas, elas pedem que você tenha o inglês, pelo menos o inglês básico, ou até mesmo para subir de cargo, para ter um cargo melhor, né? Talvez você já tenha percebido que empresas que pagam ali o cargo maior e tudo mais, que eles pagam mais, né? Eles pedem o inglês intermediário, às vezes o inglês intermediário avançado. Por exemplo, eu tenho vários alunos que eles estão fazendo aulas de inglês. Por quê? Porque a empresa pede que eles tenham um certo nível de inglês. E eles não têm, mas eles precisam, eles querem avançar de posição, principalmente multinacional. Multinacional é muito assim, né? Quanto mais você sabe de inglês, mais possibilidade tem de você Crescer, né? crescer no cargo, enfim. E assim, eu acho que não preciso nem falar também, quando você viaja também pro exterior, se você não sabe inglês, e você vai trabalhar no exterior, ou se você sabe muito pouco, você vai trabalhar nos trabalhos mais difíceis, como, por exemplo, trabalho que você tenha que lavar prato e tudo mais, assim, trabalhos mais cansativos, que eu digo, Mais sabe? braçal, Mais né? braçal. braçal, sim. E eu vejo muito isso, né? E quanto mais você sabe inglês, mais você consegue um emprego em que acaba sendo, de certa forma, até melhor para você, que paga melhor, né? Que você Entendi. tem umas condições melhores de trabalho. Então, isso acaba sendo muito E bacana até para também. empreender também, né? Porque é o que a Alessandra faz hoje. Ela aprendeu inglês e ela Sim. empreende hoje. Então, a pessoa que está nos vendo, Boa, tipo assim, o inglês é muito procurado, né? O inglês é muito procurado. Então, assim, hoje, você também tem a opção de aprender inglês para mais na frente você ensinar inglês, ter uma renda com isso. Cara, muito bacana. Inglês hoje é um mercado muito grande, muito vasto, né? E eu acredito assim que tem espaço para todo mundo. Não acho que tá ou saturado, seja, alguma é coisa do grande, tipo. vasto e pouco concorrido. Eu acho que é assim, um pouco concorrido. Eu não acho, porque assim, tem espaço para todo mundo. Essa é a minha visão. Porque todo mundo quer aprender inglês, todo mundo precisa de inglês, a língua quando Universal, né? quando você quer se Número um. comunicar, é o inglês que você tem que falar. Então, assim, sempre tem uma pessoa que tem uma metodologia diferente da outra pessoa, que a outra pessoa sabe. Então, acho que não tem essa coisa de, Tá, tá você tá saturado. quase me convencendo que inglês é algo interessante, tá? Eu Uhum. queria que você falasse pra mim o seguinte: esses seus alunos aí que você fala que trabalham em multinacional, você poderia dar alguns exemplos dos setores que eles trabalham? Se você tem Não, informações, por exemplo, de setores, de empresas ou não. regiões. Tem algum aluno, por exemplo, assim, alunos seus que você. Exemplo, de situações que ele trabalha, onde ele usa o inglês e ali ele Sim. consegue. Sim. Tem alunos que, por exemplo, que trabalham embarcado, então eles precisam do inglês para recepcionar, né, as pessoas que... Porque, é assim, o navio, ele é como se ele parasse em cada destino diferente, né? E aí sempre tem contato com pessoas de outras nacionalidades e tudo mais, então ele precisa usar inglês para isso. Tem alunos também que trabalham em empresa de correspondência, então eles precisam de inglês para ali, né, para o que eles precisam fazer. Tenho alunos também que trabalham fora do Brasil, no sentido de au pair também, que é sendo babá, então elas precisam usar o inglês para isso. Então, explica um pouquinho o que é o PLS, né, pra quem não conhece aí. Às vezes tem Então, muitas mulheres, né, sim, que nos ouvem também, que gostaria de saber também. E só para o pessoal já entender, ela falou que tem aluno dela que trabalha embarcado, ou seja, qualquer pessoa pode embarcar, pode trabalhar embarcado. E aí já tem o primeiro diferencial. Eu aposto que a pessoa que está embarcado, que ela domina o inglês, ela tem um salário superior
Aquelas Quem não pessoas que estão embarcadas e que não dominam inglês. Por aí Faz você já sentido. vê a primeira diferença, né? A importância e o peso que tem o inglês o profissional, né, que o domina. Eu pergunto isso pra Alessandra, mas Carlos Luiz ele já bate muito nessa tecla. Qualquer pessoa que tem inglês no seu currículo, ele já Sim, entra numa empresa com um salário melhor, uma sim, posição muitas vezes E é mais importante, Paulo, quando a favorável. gente fala uma pessoa que tem o inglês, é uma pessoa que fala, né? Pelo menos de forma ali intermediária, porque muita gente vai ter lá, de repente, que tem inglês no sim. currículo, mas de Inglês repente, básico. o É inglês básico verdade. é aquele, né? Good morning, good afternoon, isso aí não, não E, salva ninguém. e Alessandra, eu queria que você desse uma dica, por exemplo. Às vezes você falou no seu início, por exemplo, que você chegou a pagar 2 escolas, de manhã pagava Sim. 2 escolas para você fazer. Só que aí a realidade é que muitas vezes a pessoa que está nos assistindo, algumas Sim. pessoas não têm condição de fazer, ou até, sei lá, não tem uma escola próxima de qualidade. Uhum. Qual dica você daria para essa pessoa que muitas vezes não tem uma condição de fazer no momento pagar uma escola, né? Ou às vezes não tem Uhum. acesso próximo? Uhum. Qual dica você daria para essa pessoa aprender inglês? É possível? Sim, bora lá. Antes de tudo, o que que eu falaria, né, pra essa pessoa? Primeiro, pra ela tentar fazer um cronograma. Se você colocar no Google cronogramas de estudo de inglês, você vai achar algum cronograma. E até mesmo a gente tem o curso básico do PAP Cursos e Concursos, que se você precisar, você vai ver. E lá também tem um cronograma que dá pra você iniciar por ali. Mas basicamente, por que que eu indico um cronograma? Para você saber o que você vai estudar a cada dia ali. Para você não ficar, por exemplo, vou estudar hoje, mas o que que eu vou estudar? E você perde mais tempo tentando ver o que você vai estudar do que de fato estudando. Então é uma forma aí de você ser mais produtivo. Mas basicamente, o que que eu falo pro aluno? Tenta separar ali, por exemplo, no inglês a gente tem as 4 habilidades, né? Que é o seu ouvir, é o seu ler, o seu falar e o seu escutar. E tem o seu escrever também. Então, é interessante que você trabalhe todas essas habilidades. O falar é o que vai ser mais complicado para você, porque é o que você precisa investir dinheiro. Bom, se você quiser contratar um professor particular, ou se você quiser fazer o curso, mas a gente está pensando aqui em uma situação que você não tem condições de fazer isso. Então, às vezes, o que eu indico para o aluno também, para o aluno, às vezes, que ele tem algum tempo, ou enfim, às vezes tem como você baixar alguns aplicativos e que você consegue conversar com pessoas de outros países. Aplicativos gratuitos mesmo. Você consegue baixar e conversar e tudo mais, fazer amizade. É uma opção também. A É o quê? parte. Duolingo? É esse? Duolingo que é gratuito? Não, não, não. Tem o Hello Talk, que é onde você consegue. Não, o Duolingo é um aplicativo que você consegue baixar e tudo mais, mas eu tô falando assim, Mas pra acho que você o Hello praticar. Talk é melhor para isso. Qual É que seria o você nome do consegue. Hello aplicativo? Talk. Hello Hello Talk. Talk. Uhum. Tem outros também. Mas Por aí exemplo? eu não consigo lembrar agora. Só consigo. Tem o Tandem, 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 Gente, Hello não é Talk. Tinder, tá? Não é Tinder, Não é muito bem. Tinder. Né? Repete, por favor. Bem Alessandra, lembrado antes, pra não não é ter Tinder. erro. Porque a galera aí sabe Tem como o é que é. Tandem, Tandem, que é T-A, Não, vou explicar, né, Lucas? T-A-N-D-E-M, e o Hello Talk. Que eu prefiro soletrar também o Hello Talk. H-E-L-L-O-T-A-L-K. Eu usando aqui toda meu cérebro. Pronto, então esses dois aí a pessoa pode Sim, a parte de praticar. treinar fala, né? Por que que eu falo assim? Porque assim, no sentido de que você faz amizade, você consegue fazer amizade com gringos, aí você consegue mandar áudio e tudo mais. Teve até a época que eu fiz amizade com a menina, a gente combinava de se ligar e tal, pra praticar. Enfim, a gente precisa, levando em consideração que a gente não tem condições, né? A gente precisa arrumar formas de praticar o speaking. Isso é fato. O speak é a fala. É a fala. Então, assim, você tem que arrumar alguma forma. Alguma coisa você tem que fazer pra tentar praticar. E a única forma que você vai Ficar praticar dando isso desculpa não serve não. é falando. Exatamente. E a única forma que você vai fazer isso é falando. Então, algum jeito você tem que dar. Tá? Essa é a parte da fala, né? As outras habilidades você consegue praticar em casa. Então, por exemplo, a parte de leitura, se você colocar assim textos básicos no Google e você começa ali tentar ler aqueles textos básicos, aí você vai começar a ler e você vai ver, bom, o que é essa palavra que está querendo dizer? Você pode pesquisar no Google Tradutor e aí você anota vocabulário novo no seu caderno. Então, assim, você vai pegando o vocabulário e tentando entender o texto. E aí, quando você finalizar o texto, você vai ver ali as palavras novas que você pegou. Lembrando, colocando lá
texto básico. Isso eu tô levando em consideração que a pessoa é básica e não tem condição nenhuma de aprender inglês, tá? Aham. E lembrando também que tem um cronograma do curso, que é do Inglês No Básico site do 1, Papo Cursos que eu Online, né? super indico para vocês também, né? Isso é a parte da leitura. E aí também tem a parte da escrita, que você consegue, por exemplo, passa esse texto que você estudou, passa pro caderno, escreve, começa Filme escrevendo. legendado, Alessandra, entra na parte da leitura também? Sim, da leitura entra mais o que a gente chama de listening, né? Que é o seu escutar. Então é bom também, você pode escutar filmes. E como é que você vai fazer isso? A melhor forma de você assistir. Vamos assistir uma série. Escolhe série sitcom. O que que é série sitcom? É série de comédia, séries bobinhas. Por quê? Porque essas séries, elas geralmente são rápidas, né? Elas são ali 21 minutos, não é 40 minutos, 50 minutos de série. Então, e são bem engraçadinhas. E o Tem vocabulário... muita conversa, né? Sim, o vocabulário é muito do dia a dia. Não é Grey's Anatomy, que é a Anatomia da Grey, que é tipo algo de medicina, né? É um inglês mais... Tá rindo de Anderson quê? ficou Então, assim, pessoal, ó, entendeu o que é que A era? gente chama- O a que que gente tu tinha chama- falado? Não, eu pensei, não, eu vou explicar aqui pro pessoal. Ela falou, a gente chama popularmente, né? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, a gente chama assim. Mas repete, por favor, Alessandra. Como é? Grey's Anatomy. Pronto, isso é pessoa. Né? É muito bom Sim, explicar, né, sim, gente? sim. Mas é exatamente. Então, assim, você começa com sitcoms, basicamente é isso, série de comédia. E como é que você vai fazer? A melhor forma, quando você é básico, simplesmente coloca o áudio em inglês e coloca agora de início a legenda em português. Por quê? Não adianta dizer assim pra você, coloca tudo em inglês, porque você não vai entender nada. Não vai entender nada. Você vai ficar assim, tipo assim, meu Deus, vou fazer isso não. No primeiro episódio você vai parar. E você vai ficar traumatizado com o inglês, né? Então, primeiro começa com esse contato. Não, esquece dublado, né? Vamos lá, para de assistir coisa dublado. Então, coloca ali a legenda em português e o áudio em inglês. Então, é bacana para você iniciar assim, né? Então, existe formas de você tentar colocar o inglês no seu dia a dia. E, para mim, essa é a forma que eu mais falo para os alunos. A melhor forma de aprender inglês é você colocando inglês no seu dia a dia. Eu sempre falo para os alunos, a gente tem a nossa aula aqui, mas você sabe que o que vai te dar o resultado é a imersão. A imersão é a chave. Não adianta, é o que eu sempre falo para os alunos também, a gente tá aqui só uma vez na semana, só 1 hora ou 2 horas ali na semana e pronto. Não. Imersão é a chave. Então, Toda sexta-feira você ainda fala isso pra mim. Olha, você tem Exatamente. que colocar o inglês no seu dia a dia. uhum. Então vamos lá. Quero que você responda pra mim, Alessandra, se possível, explicar pro pessoal. Eu acho que vai ser interessante para as meninas especificamente que nos acompanham aqui. Sim. Fala sobre esse mercado au pair. Eu não conhecia até então, até eu chegar em Vilhena. Uma vez a gente foi levar o curso pra Vilhena. Sim. E a moça do hotel que a gente tava, ela fez o curso com a gente, né? E ela conversando, ano que vem eu quero trabalhar com ser au pair. Au pair. Uhum. E aí, mas o que é isso? E ela me explicou, eu queria que você explicasse pra mim, eu só vim saber Sim. disso com meus 20 e poucos anos, quase 30. Uhum. E aí, é uma oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade pra Com muitas certeza. meninas, né? Muitas Sim. jovens. Exatamente. E quando a gente está falando de intercâmbio, a gente tem vários tipos de intercâmbio. Um desses é o intercâmbio de au pair. Se a gente fosse colocar em uma balança o intercâmbio mais em conta, sem ser o voluntário, porque o voluntário você trabalha lá e não paga, né? Assim, voluntariado, está se voluntariando. O au pair, ele é o mais em conta do que os outros intercâmbios. E por isso que ele acaba sendo muito escolhido. Mas basicamente, você vai ser babá nos Estados Unidos. Então, você vai cuidar das crianças de uma família americana. E em troca, eles vão dar moradia, comida... enfim, moradia, comida e também vai pagar o seu salário. E para isso você trabalha cuidando dos filhos dele. Mas é basicamente isso mesmo. O intercâmbio. A parte boa, vamos dizer assim, é porque, assim, primeiro, é uma experiência totalmente nova com uma cultura americana, né? Eu acho que muitas meninas que fazem o au pair têm esse sonho americano. O sonho de viajar pra fora, assim como eu também tive e tenho, porque sempre vou ter, né, esse sonho. Sempre bom, né? Mas é uma oportunidade, assim, a gente sabe que, às vezes, o intercâmbio para estudar inglês fora, ele acaba sendo muito caro. E nem todo mundo vai ter condição, né? E o au pair existe aí
para ajudar essas pessoas que não têm tantas condições, ter uma experiência com uma família americana e consegue viajar também, porque nos fins de semana, claro que vai depender da família, mas o ideal é que no fim de semana você não trabalha, então você tem um tempo ali para conhecer novos locais, viajar, e tem uma época de férias, acho que é 2 semanas, não sei, se eu não me engano. Mas aí você também consegue viajar para outros locais, sabe? Você sabe em média quanto que é o custo para uma pessoa fazer Eu esse não intercâmbio? vou ter certeza agora o custo, mas eu sei que é o valor bem abaixo comparado a de intercâmbio para você estudar inglês, né, de idioma. Quanto você gastou no seu intercâmbio, esse último que você fez, você lembra? Juntando tudo, deu 20 e pouco mil. 20 e pouco mil? Inclusive tem vídeo meu falando tudo detalhado no Fala meu teu canal aí no para o meu pessoal que quiser. Alessandra Costa. Alessandra Costa. Seu Instagram também, pessoal. _, Alessandra Costa 1. Que foi? Se empolgou no Instagram. Fogo, fala o Se Instagram. empolgou no Instagram ela agora. Empolgou. Tá. Aí você gastou 20 e poucos mil, né? Sim. E aí, eu não vou conseguir agora te falar valores relacionados ao au pair mesmo, porque eu Mas tenho medo de chutar assim e errar muito, sabe? Mas tu corta... Ah, entendi. Tipo assim, de falar mais aí, menos não da sei. metade é. Nossa, mas sim, tipo assim, porque você paga o quê? Você paga o processo, pra ter o processo, né? Pra você conseguir ficar online no perfil pra conversar com várias famílias. Você paga a passagem. Então, no enfim, caso, mas é a pessoa já tem que ter uma certa fluência, né? Falar. Sim, o ideal é sim. O ideal, a agências pedem que você tenha um inglês ali, Tem um pelo inglês menos intermediário? intermediário, Aí sabe? ela tipo, meio que se inscreve, seria mais ou menos isso? Sim, Faz a você se inscrição. inscreve. Tem agências de intercâmbio voltada para o intercâmbio de au pair, né? Então tem a Ah, Cultural Care. Sim, tem a Cultural Care, que elas é uma agência de intercâmbio voltada para au pairs. Então, teoricamente, ali vai ter a taxa que a pessoa vai pagar para fazer Você essa paga a avaliação, taxa, né? exatamente, para você iniciar o seu processo. E qual é o processo? É de você fazer o seu perfil, ficar online no perfil. É como se fosse uma Rede rede, social. isso. E aí tivesse várias famílias em busca de au pair. E aí tivesse várias É meninas tipo com um vários Tinder. perfis. Um Tinder. Só Um que... Tinder do au pair. Não, Vai mas ter um é- perfil mas de tem- pessoas tem interessadas aquela- e um perfil de pessoas que Isso, estão você fica disponíveis. online, e aí... sim. Aquela nossa rede que a gente tem, que agora me fugiu o nome, rapaz. É LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn. Pronto, né? Que tem lá os profissionais. E aí você fica online e aí tem entrevista com a agência, né? Que é onde eu treino as meninas. Porque, assim, pra você ficar online no perfil, pra encontrar novas famílias e tudo mais, você precisa passar na entrevista de inglês com a agência. Então, as agências fazem várias perguntas pra você em inglês e tudo mais. Então, é onde eu treino as meninas pra passarem nessa entrevista. Aí, após você passar nessa entrevista que você fica online, aí vem o ideal, né? Que venha várias famílias ali no seu perfil. E aí você precisa entrar em contato com essas famílias, conversar com essas famílias, ver que família que você gostou mais. Eu ajudo as meninas nisso também. Após isso também ainda tem a questão de você tirar o visto e você precisa passar na entrevista, porque Ou o seja, visto é um processo longo. Né? é um processo, sim, o visto de você... Caraca, então quer dizer que a pessoa ainda pode ter o risco se passar em todo o processo e no visto não E passar. o visto ser, sim, já aconteceu, Já aconteceu isso? Não aconteceu, assim, com nenhuma aluna minha próxima, mas, assim, já as alunas ficam com muito medo. Tipo assim, quando a gente vai, por exemplo, vamos ali focar no visto, né? Nas perguntas e a resposta do visto, elas ficam com muito medo. E assim, eu super entendo, você Cara, dedicou... tipo, você entrou nesse assunto, eu nem falar sobre isso, que eu tinha até esquecido. Aham. Mas seu visto foi negado, né? Foi, sim, Canadá. Terrível. Porque eu lembro, o meu também foi. Foi negado. O meu foi negado também. Tristeza, E eu gente, super te tristeza. entendo. Sim. A Alessandra falou pra mim: Nossa, eu não consigo entender como é que meu visto foi negado, tava tudo certo. E tem disso, cara. Tem às de- vezes que os caras e- lá não estão querendo provar ninguém pra passar e. E eles alegaram que eu não. Eles alegaram que eu não tinha. Como é que a gente fala, hein? Que não tinha Residência no Brasil. vínculo suficiente comprovando que eu iria voltar pro Brasil. Não, e o detalhe, o seu intercâmbio foi só pra estudar. Exatamente. Cuca, um mês lá, não foi? Era pra ficar Pra assim. ficar E 30 no Canadá, dias. era no Canadá. Ficar 30 aham. dias e voltar, né? E só pra Uhum. estudar, e mesmo assim ele foi negado. Exatamente.
Mas é complicado. Ainda tem essa situação, né? Por exemplo, falando das meninas, voltando pro que Uhum. eu tava falando, ainda tem essa situação, tipo assim, de ser negado. Mas enfim, aí elas, vamos supor, passei no visto, ok, a gente volta às aulas pra inglês pra viagem, porque elas vão viajar, Vão então elas viajar. precisam aeroporto, etc, etc. Chegando lá, a gente volta às aulas pra General English, que é o inglês geral. Então agora elas precisam mais que nunca do inglês, né? Não é o fim, é o início, É né, verdade. de tudo. Então a gente volta, assim, é todo o processo e é muito bacana ver isso, sabe? Porque eu vi a menina ali que, tipo, tinha Tinha só um um sonho. sonho. Era, a Cida diz, né? Tinha só um sonho, só tem um sonho nada mais. E agora eu tô aqui Tipo, hoje vivendo tá isso. lá, né? Tipo, Sim, é bem Geralmente, bacana. Alessandra, leva quanto tempo? A pessoa começou a aula contigo e tal, e a pessoa tá ali no básico e quer tá fazendo contigo porque ela Sim. pretende ser au pair. Geralmente leva quanto tempo pra ela dizer assim, caramba, tô pronto agora, só esperando meu visto. Vai depender, depende de tudo. Depende, porque assim, as meninas que me procuram, elas já iniciaram o processo. Então a gente já tem um tempo pra estudar. Já tem um tempo Um tempo pré-determinado pra ela. exatamente. Então vai depender. Porque Que vai é, depender que de é de quanto. quanto tempo? Quando elas me procuram, a gente estuda ali pra entrevista com a agência, uns 2 meses, algumas coisas, uns 2 meses, Ou seja, dá as 8 semanas, Paulo. 3 meses, Daquele por aí. curso inicial que você falou. O problema é que você Não, mas aí não sabia nada. lembre-se que é focado só na entrevista, né? O foco é na entrevista. A gente Entendi. fica as aulas só na entrevista pra que ela consiga ali. E é aquilo, e vou falar pra vocês aqui, gente, ó. No intercâmbio de au pair pede o inglês intermediário e tudo mais, mas às vezes acontece de meninas que têm o inglês básico passarem, tá? e é. Claro que vai sofrer mais perrengue, claro que vai perrengue ser mais lá que vai ser, meu difícil, amigo. óbvio que vai ser, Ai, mas meu Deus do é céu. possível. Realmente é complicado. Você fazer ir pro intercâmbio com Muito. inglês básico não é fácil. Imagine mais cuidar de criança lá, cara. Sim. E meninas já me procuram com inglês básico pra passar na Desenvolver, né? entrevista. Passar na entrevista Passar na mesmo. entrevista. Pra fazer o processo. Sim. Entendi. Então, eu queria que você falasse aí, Anderson, da pergunta lá que você queria fazer para Alessandra sobre a questão do jovem de sucesso, né? Característica que a Alessandra tem, que você considera como irmão dela, queria que você falasse aqui para ela, eu queria que também ela falasse no ponto de vista dela. Qual característica você acha que a Alessandra tem de mais assim, que dá para duplicar para os jovens que estão nos ouvindo aí, das pessoas que estão nos ouvindo? Olha, não é nem que eu acho que ela tem. Aqui no decorrer da história que ela foi contando aqui, né? Se você tá prestando atenção, você conseguiu ver algumas características, né? Primeira, muito forte, ela tinha uma meta, Sim, né? com certeza. Ela tinha um objetivo, né? Você disse, não, inclusive quando ela tava juntando dinheiro para viajar, não tinha quem fizesse ela gastar dinheiro e tal. Então, ou seja, foco. Foco Sim. no que quer, foco no caminho. Uhum. Segunda situação, todas as vezes que ela enfrentou a resistência, ela seguiu, Uhum. né? Então, ou seja, a Verdade. coragem, a vontade. Você tem que ter o foco, o objetivo. Depois, a vontade de ir além. Terceira situação, que ficou muito claro. Conhecimento. Em todo o processo, você Sim. teve que buscar conhecimento, Com certeza. né? Outra situação, ela não pensou duas vezes, né? Quando ela viu a oportunidade de empreender. Então, ou seja, às vezes, de repente, a pessoa quer muito entrar no mercado de trabalho, Paulo, e você está buscando tanto uma CLT que você não enxerga que você pode ganhar dinheiro de outra forma, É verdade. né? Sim. Ela enxergou uma oportunidade. Não, aqui dá sim. Eu faço o que eu gosto de pessoas, eu domino o que eu faço, Sim. então eu posso rentabilizar isso, né? Então, são características que eu já vi aqui conversando com ela. Agora, como irmão dela, como uma pessoa que conviveu com ela, eu sempre achei ela muito, eu vou usar essa palavra, mas perfeccionista. Ela sempre se cobrou muito para entregar o melhor. Às vezes demais, né? Mas sempre foi assim. E sempre nos surpreendeu. Me recordo agora que nós tínhamos uma equipe de telemarketing, né? Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. Bons Sim, tempos, verdade, hein? é Aí, verdade. Bons tempos. em uma das nossas confraternizações, nossos eventos de franqueadora, a gente premiava, né, os melhores profissionais, cada um em sua função. A Alessandra, ela trabalhava como telemarketing, não tinha regalia nenhuma, cumpria horário como as outras Era igual a companhias. todo mundo. Igual a todas. E ela ganhou, acho que por 2 vezes, não sei se foi uma ou duas, o prêmio de destaque como melhor telemarketing. Então, tudo que ela fez, que ela se propôs a fazer, ela sempre fez bem feito.
Eu acho que é outra característica também. Se vai se propor a fazer alguma coisa, faça bem feito, não faça pela metade. Né? Então, essas são as características que eu enxergo, tá? Que eu enxerguei na trajetória dela. E aí Perfeito. eu não sei se você também Gostaria de enxerga isso. pontuar duas coisas que você comentou, bem interessante. Você falou que um dos pontos é coragem, né, de fazer o que tem que ser feito e tudo mais. E é interessante porque a gente comentou aqui com vocês sobre a questão de ter o medo, né? Mas a coragem não é você não ter o medo, né? É você Isso. fazer mesmo com medo. Quando o Paulinho bombeou lá, que ele recebeu a notícia, tipo, ó, você vai ter que palestrar para tantas pessoas. Eu tenho certeza que ele ficou, tipo, caramba, será que eu consigo? Nunca fiz isso e tudo mais. Mas ele foi mesmo assim, né? Eu também, enfim, achei que era o fim do mundo também, em cada situação, mas fui, mas fiz mesmo assim. Então, assim, não é que você não vá sentir, você vai sentir, cara, né? Então, assim, isso você tem que ter em mente, mas você precisa fazer, mesmo assim. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a Alessandra é, analisando hoje, você acredita que o meio que você estava inserido, ou seja, o fato de eu empreender, de Paulo empreender, você acredita Sim. que esse meio, ele, de certa forma, pressionava você para que você Sim. desse certo, para que você, tudo que você fizesse bem, ou você já vê pelo contrário, que motivou e lhe deu muita força e confiança, né? Porque você, não, meus irmãos empreendem e é difícil mesmo, a gente tem que Sim. correr atrás das coisas. E explique a sua visão sobre você estar inserido nesse. Por que eu pergunto isso? Nem todas as pessoas têm a base familiar que ela tem, né? Sim. Os irmãos próximos, os irmãos que empreendem, que tocam negócio, que é um negócio de educação, que está sempre em evolução, e a gente está tendo sempre que tentar uma adaptação nisso aí. Então, eu queria ver a sua visão, né? Porque Sim. de repente tem meninas também que têm esse sonho, mas não tem uma família, né, estruturada e tal. Então, me diga se isso para você, você analisando hoje, você já pensou sobre isso? Se isso foi mais um peso ou isso foi também um fator que motivava você e que lhe dava segurança de certa forma? De certa forma, isso me motivava, né? E me influenciava muito. Eu acho que, assim, o meio que a gente tá inserido acaba nos influenciando, a gente queira ou não. E era algo que eu via, por exemplo, né? Bom, eu tenho que entregar resultado, né? Então, como você falou, perfeccionismo e tudo mais, querer fazer tudo ali. E assim, isso é bom, a gente sabe que perfeccionismo é bom, mas ao mesmo tempo não é, né? Tem a parte negativa. Por quê? Porque às vezes impede a gente querer fazer as coisas, né? A Você gente queria fica. mais resistência. Exatamente. Então, assim, cara, eu quero fazer uma coisa maravilhosa e aí eu acabo não fazendo, né? Então, acho que o perfeccionismo é bom por causa disso, que você quer as coisas bem feitas, mas por outro lado, não é às vezes muito interessante que você acaba, né, nessa coisa de tipo assim, não tá assim, então não vou fazer, não vai ser assado. Mas eu acredito sim, com certeza. O meio me influenciou, né? E vocês me influenciaram Positivamente, muito. você tá querendo dizer. Positivamente, sim, positivamente. E falar também relacionado ao meio, né? Se você hoje está inserido em um meio que você sabe que você tá, sei lá, tem amizades que não te levam para frente, e pelo contrário, você reconhece que tem amizades ali que só querem saber de sair, De de barzinho, ir para de festas e tudo Instagram, mais. de Exatamente. dancinha, De de TikTok. fofoca. Peraí, não vem falar do TikTok. O TikTok daquelas. Mas, assim, se você reconhece que tem pessoas te influenciando pro lado negativo, sai desse meio, sabe? O ambiente influencia pra caramba. E eu percebo que eu sou uma pessoa, assim, que eu pego muito no ar as coisas. Em que sentido? Se é um ambiente que todo mundo tá triste, cara, eu fico triste rápido. Se é um ambiente que todo mundo tá feliz, eu fico feliz rápido, sabe? Tipo assim, eu sou muito. É uma Eu pego esponja. muito. Literalmente. Então, eu sei que isso pode ser muito positivo se eu tiver inserida no ambiente certo, mas ao mesmo tempo isso pode ser muito negativo se eu ou você, se você é assim, se você estiver inserido num ambiente errado. Porque, enfim, né? Se você tá inserido no ambiente errado, já era. Tem que mudar o ambiente, galera. Essa é uma coisa que você precisa aprender desde já, tá? Quanto mais cedo você aprender isso, você tem que se afastar de algumas pessoas e se aproximar intencionalmente de outras. Intencionalmente que eu falo não é você ser interesseiro, mas intencionalmente você está se posicionando em lugares onde tem pessoas ali que estão na mesma visão, mesma frequência que você. Porque se você fica do lado de pessoas que não quer crescer, que não quer evoluir, meu amigo, a tendência é que você também aprenda isso aí por osmose. Você pega esse comportamento aí
e acabe não crescendo na tua vida também, entendeu? É você querendo fazer o seu melhor. E a premissa contrária é verdadeira, né? Sim. Se você tá perto de pessoas que querem crescer, que estão comprometidas com sucesso, você começa a conhecer pessoas que também estão querendo, né, a mesma coisa que você. Sem dúvidas. Então, isso é muito importante. Você tem que colocar isso em prática, porque vai fazer uma grande diferença na sua vida. Ah, Paulo, tu quer dizer que eu tenho que me afastar de alguns amigos por gosto tanto? Cara, sim, tem. Às vezes tem amigo que você gosta, e você é bacana estar do lado dele, só que ele tem muitos hábitos destrutivos que você precisa deixar de lado para você crescer e ter mais sucesso na sua vida. E se você continuar com esses amigos, você vai acabar sendo influenciado por isso. Então, às vezes, quando você não vai deixar de ser amigo, mas você vai lá, conversa, troca umas ideias, tal, mas não conviver o tempo inteiro, porque os objetivos de vida são diferentes. Então, isso você tem que estar totalmente consciente que isso vai existir. Acho que Sim. na vida de qualquer pessoa isso faz parte. Você chegou, Alessandra, a ter tido esse tipo de diálogo? Poxa, fulano, eu gosto de fulano, mas não é o mesmo objetivo que eu quero, então vou ter que ir por aqui. Eu lembro que suas amizades sempre se resumiam muito, né? Eram poucas amigas, amigas de eu nunca qualidade, fui né? uma pessoa, assim, eu sempre fui uma pessoa que fala com todo mundo, é muito da galera, gosta e tal. Mas, assim, amigos próximos, eu sempre fui muito seletiva também, né? Uhum. Eu sempre fui muito seletiva, então sempre foram, tipo assim, pessoas que eu realmente sabia que ia estar comigo ali forever. Always and forever. Uma pergunta nessa aqui, você gosta de ler? Não gosto de ler. Sendo bem sincera. Ler é um hábito que eu tento colocar na minha vida. Mas se você perguntar, você gosta? Não. É o que você tenta colocar, um hábito que você tenta colocar na sua vida? Sim. Você lê todos os dias? Não leio todos os dias. Você que tá me assistindo, leia todos os dias. Eu não vou. Não, gente, mas eu tento. Juro que eu tento. E uma das metas pro próximo ano é ler mais, hein? É o que eu quero fazer mais. Mas é algo que eu tenho muita dificuldade, assim. Tipo, tô lendo, eu me distraio, aí volto. Enfim. Mas é algo que eu vou tentar pro próximo Quantos ano. minutos em média você lê quando você senta pra ler? Leio uns 30 minutos, por aí. Entendi. E aí você acaba se desligando, às vezes. Sim, ou às vezes, sei lá, eu inicio o livro e não finalizo e tal. Acho que isso é até comum, né? Muita gente faz isso, né? Inicia um livro e não termina ele, para na metade. Isso acontece comigo também. E aí você faz isso, Alessandra? Eu não tô acreditando que você faz isso. Você tem, quando começar um livro, você tem que ir até o final. Se você, tá chato. Tem gente que é assim, tá chato. Chegou na parte chata, aí que você tem que continuar. E ir até o final. Vou tentar para o próximo ano, Comprometimento prometo. próximo ano agora, hein? Prometo, hein? Próximo ano, vamos que Isso vamos. é importante que isso vira um hábito. De de parar, você- de iniciar e parar na metade, né? Pois é. Assim como, novamente eu Infelizmente. repito, a outra premissa também é verdadeira. Teve uma leitura que eu fiz, o livro tinha 500 e poucas páginas, o livro Tony Robbins, como sempre. E, cara, por várias vezes eu pensei, cara, não vou ler, não vou terminar esse livro, eu vou parar. Não tem condições. Mas eu não conseguia parar, porque eu tinha um compromisso, quando eu começo, eu tenho que terminar. Aí eu Sim. levei mais de um mês para ler esse livro. Porque da metade para frente deixou de ser interessante. Mas assim, nem tudo na vida que a gente faz a gente gosta, né? É verdade. Então, mesmo quando deixa de ser interessante, nós temos que ter o compromisso de E terminar. nisso, ó, eu teve uma experiência também nesse sentido. Eu li a Bíblia nesse último ano, passei o ano inteiro lendo a Bíblia. E eu disse assim, eu vou começar a Bíblia, meu patrão, do começo e vou até o final. Só vou ler outros livros assim, né, quando eu terminar. Cara, tem umas partes da Bíblia, tem uns... Complexo. Não, tem uns Que capítulos não lá. acaba mais, né? Tem uns livros Antigo que é Testamento, né? fulano, filho de Cicrano, que filho de Beltrano, que Sim. vai... Ideológico. Meu Já me amigo... perdi da Ah, metade ali eu pra digo, trás. já não lembro mais quem tava no começo. Quem nasceu? E aquilo ali me dá vontade de eu pular, de passar, de ler só o resumo, mas não, vou fazer isso e... Pular as duas páginas, né, Paulo? Não, duas páginas. Mas o que é que tem? Já? Compromisso, cara, compromisso. E aí, É mas pegar. chegar até o final. Então, esse compromisso, você fazer uma coisa, fazer bem feito, ir até o final, isso tem que estar com você, tá? De colocar uma meta e bater essa meta. Importante, que sangre, mas que você vai lá e vai fazer acontecer. Anderson, mais alguma pergunta para Alessandra ou tá de boa? Eu estou satisfeito. A Alessandra quer fazer mais alguma consideração aí ou não? É basicamente isso, mas se você tá me ouvindo, né? E me vendo. Você me ouvindo, me vendo, é verdade. Podcast, né? Só associei a ouvir. Mas se você tá
tá me escutando aí, me vendo aí do outro lado, se você não começou os seus estudos de inglês, se você não tem nenhum contato hoje com o inglês, muda isso imediatamente. Uma hora lá na frente, eu tenho certeza que você vai precisar, né, do inglês para alguma coisa e você vai ter se arrependido de não ter começado antes, né? Eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer assim: ai, Ale, eu me arrependo de ter continuado os estudos, ou eu arrependo de ter começado meus estudos em inglês. Ninguém diz isso, pelo contrário, as pessoas dizem assim, chegou pra mim e diz: eu comecei a estudar inglês, eu parei e eu me arrependo, porque se eu tivesse continuado lá naquela época que eu comecei, hoje eu estaria fluente. E cara, o que eu falo, né, hoje o tanto de gente que começa a fazer aulas particulares ou cursos tradicionais ou a estudar inglês e param na metade do caminho, a maioria das pessoas, né? A galera que começa e realmente vai até o final ali para se tornar fluente é pouco. Se você pega numa sala de curso tradicional, sei lá, tem umas 7 pessoas, 2 ali vão até o final para ficar fluente mesmo. Quando eu digo até o final, eu digo assim, vai estudar o inglês até chegar no nível, sei lá, C1, até realmente ser fluente no inglês, sabe? Então, é isso. Se você parou, volta, ainda dá tempo, quanto a vida, a esperança, então volta. Se você ainda não começou, começa, essa é a oportunidade, tá? Então é basicamente isso mesmo. Show de bola. Chegamos ao fim de mais um Papcast. Aqui com a Alessandra Paula, a importância do inglês no mercado de trabalho. Anderson, muito obrigado pela presença, tamo junto. Alessandra, thank you, guys. muito obrigado pela presença. Now we're going to talk in English. Oh, Let's go. Sim, Let's não, go. Vamos deixar fazer o seguinte, Paulo. Então, vamos encerrar esse podcast já agora. Alessandra, você faz o seguinte. Isso foi muito finaliza. bom. Você agradece ao pessoal pela atenção. Ok. Né? Agradece ao pessoal pela atenção. Fala suas redes sociais, tudo isso em inglês. Tá? Ok. E qual é o número desse? É o 7º ou 8º? Esse é o 8º. Pronto, encerra e fala tudo isso aí até o podcast. Nos vemos no próximo podcast, número 9. Let's go, Eu já my esqueci sister. as coisas que eu tenho que falar, but basically, guys, thank you for so much for watching us. I hope you like it. Please follow me in my social media. That's my Instagram _Alessandra Costa 1. And that's it. What else I need to say? I forgot. Bye. See you later. Bota lá dentro, Bye, guys. Thank you so much.